Olá, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o estudo transversal. Ele também pode ser chamado de estudo seccional ou estudo de prevalência. O estudo transversal é uma observação que reflete a realidade dos indivíduos em um momento pré-determinado pelo pesquisador no desenho do estudo. É como se fosse uma foto ou um recorte onde avaliamos a exposição e o desfecho em todos os indivíduos participantes do estudo em um ponto específico e pré-determinado de tempo. Como, por exemplo, a prevalência de DPOC entre trabalhadores de uma carvoaria. Os estudos transversais, eles só traduzem a prevalência, não podemos tratar de incidência, porque não há um segmento dos indivíduos para ver os efeitos com o passar do tempo. Nós podemos também, nos estudos transversais, incluir dados retrospectivos para caracterizar alguma exposição, como, por exemplo, a prevalência de cataratas congênita em recém-nascido, comparado ou considerando a prevalência de rubéola gestacional entre as mães. O delineamento dos estudos transversais é feito selecionando primeiramente a população de estudo, investigando então em todos esses indivíduos escolhidos a exposição e a presença da doença, e aí nós vamos ter 4 grupos, subgrupos. Os expostos com a doença, os expostos sem a doença, os não expostos com a doença e os não expostos sem a doença. Para fazer uma relação entre a exposição e a doença nos estudos transversais, nós temos 2 maneiras de fazer isso. A primeira é calcular a prevalência da doença entre os expostos e comparar com a prevalência da doença entre os não expostos. E a segunda, calcular a prevalência da exposição entre os doentes e comparar com a prevalência da exposição entre os não doentes. As vantagens dos estudos transversais são, normalmente eles são rápidos, de baixo custo e são bem eficazes para levantar hipóteses, o que precede, normalmente, estudos de coorte ou caso-controle. As desvantagens dos estudos transversais. Eles não refletem causalidade, pois não sabemos o que veio primeiro, a exposição ou a doença. Ele não reflete incidência, ele só é eficaz para avaliarmos prevalência, porque ele não considera o tempo. Os grupos avaliados, eles podem ser muito heterogêneos, com tamanhos amostrais diferentes, e os fatores de confusão também podem se distribuir diferentemente entre os grupos, o que reduz a nossa eficiência estatística. Outra desvantagem dos estudos transversais é que os casos prevalentes, eles podem não ser representativos para toda a população com a mesma doença. Obrigado. Vou falar sobre estudo caso-controle. Estudo caso-controle é um tipo de estudo observacional que inicia com a seleção de casos, grupo de pessoas com uma doença ou condição específica, e controles, um outro grupo de pessoas que não sofrem dessa doença ou condição. Ao estudar semelhanças e diferenças entre casos e controles, busca-se identificar características, exposições ou fatores de risco que ocorrem em maior ou menor frequência entre casos que entre controles, permitindo associações dessas características à ocorrência de doenças ou condição específica, possibilitando gerar e testar hipóteses. O estudo de casos e controles começa com a seleção de casos. Escolhemos os casos entre indivíduos doentes. Os casos podem ser identificados a partir de registros de casos clínicos, de registros populacionais, de casos identificados em estudos de coorte ou transversais. O que entendemos por caso deve ser claro e inequivocadamente definido, de modo a diminuir a probabilidade de um caso ser classificado erradamente como controle, sensibilidade do critério, ou que o indivíduo sem doença seja classificado como caso, especificidade do critério. Idealmente, os casos devem ser novos, incidentes, pois nos prevalentes os fatores de risco podem estar relacionados com a sobrevivência e não propriamente com a doença, e devem representar todos os casos de interesse para o estudo na população.
Os controles também devem ser selecionados sem qualquer relação com a exposição, representarem indivíduos que seriam relacionados se desenvolvesse a doença e serem semelhantes aos casos de modo a reduzir potenciais confundimentos. Para garantir a similaridade entre casos e controles, podemos optar, por exemplo, pela estratificação ou emparelhamento do grupo ou individual. Os controles podem ser selecionados entre indivíduos hospitalizados por outro motivo ou que não a doença, em estudo, a partir da comunidade, de registro de mortalidade, de um bairro até da própria família do caso. A fonte de controle está ligada aos objetivos do estudo e à necessidade de controlar o efeito de alguns fatores. Para cada tipo de fonte existem vantagens e desvantagens. A inclusão de controles provenientes de diferentes fontes aumenta a validade interna. O número de controles necessários para cada caso depende do estudo que iremos realizar. Em algumas situações, os controles são limitados, em outros existem grande número. Exemplo, se estudarmos uma causa de morte específica versus outras causas de morte. Por outro lado, mesmo os controles estando disponíveis, devemos ponderar o custo de estudar mais controles face ao benefício que nos trará em termos de potência estatística. Se por outro lado tivermos poucos casos, um maior número de controles, até 4 por caso, contribui para aumentar a capacidade de detectar diferenças significativas. Os principais problemas dos estudos de caso-controle relacionam-se ao viés de seleção e de memória. O primeiro diz respeito aos erros sistemáticos que se introduzem na seleção dos indivíduos. Por exemplo, se a escolha dos casos e controles for influenciada pela exposição. O viés de memória refere-se ao erro resultante da capacidade para relembrar ou colher dados sobre eventos ou experiências passadas. Por exemplo, o indivíduo com uma determinada doença pode se lembrar melhor de pormenores, exposições que possam explicar a sua doença. O estudo de caso-controle permite-nos calcular a prevalência de exposição entre casos e controle e perceber até que ponto a chance da doença está associada com a exposição. Não nos permite, contudo, calcular medidas de risco como incidência cumulativa ou risco relativo. Vantagem por ser barata, o tempo necessário curto para o estudo e o tamanho da população é pequeno. Olá, eu vou falar sobre os estudos experimentais. Os estudos experimentais são aqueles em que o pesquisador manipula o fator de exposição através da administração de uma intervenção. Ou seja, o pesquisador, sob condições controladas, altera diversos fatores com o objetivo de investigar os efeitos dessas alterações. Essas alterações elas podem ser de diferentes naturezas. Testar drogas, tecnologia médica, programas de prevenção primária ou rastreamentos, entre outros. Em epidemiologia, os estudos experimentais eles visam a introdução de novos esquemas, ou profiláticos ou terapêuticos. Os estudos experimentais constam de 4 fases. A fase 1 ela visa está primariamente relacionada à segurança, onde o principal objetivo é determinar a dose aceitável da intervenção em voluntários sadios. A fase 2 são ensaios iniciais do efeito do tratamento em pacientes, onde se quer testar a eficácia e a segurança desse tratamento e verificar o efeito clínico potencial. A fase 3 é mais longa e complexa. Ela é a avaliação em larga escala do tratamento em pacientes com a doença. E nesta fase também se faz uma comparação com tratamentos já existentes. A fase 4, uma fase pós-comercialização, ela visa monitorar possíveis efeitos adversos desse novo tratamento. Cabe aqui dizer que, antes destas 4 fases, os pesquisadores costumam fazer estudos pré-clínicos para testar as drogas em animais ou aplicar outras metodologias. Como são delineados os estudos experimentais? São estudos de comparação. Esses estudos de comparação têm um grupo de intervenção e um grupo de controle. É sumamente importante escolher bem o grupo de intervenção e o grupo de controle. Sim, por exemplo, um grupo poderia ser os que recebem novo tratamento e outro grupo não receberem nada.
ou, por outro lado, receber um tratamento ou receber um placebo. Também poderia ser um grupo que recebe o nosso tratamento e um que recebe um tratamento já existente. Por exemplo, no caso do AIDS, um novo tratamento ou o tratamento AZT que já existe. Como selecionamos os nossos controles? Podem ser de duas formas, randomizados e não randomizados. O mais importante é randomizar, porque essa chance de ser incluso dentro do grupo de controle vai reduzir o viés de seleção e os nossos grupos serão muito mais comparáveis. Há várias formas de randomizar, já seja simples, por bloco ou estratificada. Hoje em dia, são programas específicos computacionais os que fazem a randomização, para evitar qualquer tipo de viés. É fundamental ocultar a alocação dos nossos pacientes, o que nós chamamos de cegamento. Há diversos níveis de cegamento. Quanto maior for o nível de cegamento, menor o nosso viés. Então, é importante que ninguém dos estudos sepa onde são alocados os nossos pacientes. Na nossa amostra, é importante saber se os pacientes já tomam um tratamento, qual tipo de tratamento, se tem um tratamento paralelo, por que não aceitou o tratamento no momento e depois sim, ou ao contrário, os estilos de vida. Esses pacientes têm que ter um seguimento, ver a aderência dos pacientes, um monitoramento direto, indireto, em base de testes, por exemplo, fazer um teste de urina para ver se está tomando a nova droga. Os estudos experimentais são muito importantes porque são os nossos chamados padrão ouro, é onde a gente encontra melhor evidência científica. Porém, eles têm que passar uns comitês éticos, tem conflitos de interesse com indústria privada, indústria pública. Os estudos experimentais têm que ter uma validez interna do próprio grupo de pesquisa e uma externa, ou seja, poder reproduzir e generalizar o resultado para outras populações. Embora seja o nosso padrão ouro, tem alguns problemas. Por exemplo, é um estudo muito caro e é um estudo muito longo.